o que aconteceu? As pessoas que eram fiéis a Josias, o que parece é que muitas delas, muitos líderes espirituais, eles estavam sendo fiéis no reinado de Josias, enquanto Josias estava lá e fazendo a reforma espiritual. O que Jeremias ele vai experimentar como profeta? Ele vai experimentar perseguição, ele vai experimentar ameaças de morte, ele vai experimentar gente dizendo assim: pare de falar essas coisas que você diz que é o Senhor quem está mandando. Ele vai experimentar cadeia, ele vai experimentar ser mergulhado no barro até uma altura e preso pelos braços. Ele vai experimentar todas essas coisas e todos esses momentos. O profeta, ele era um mensageiro de Deus que falava, sim, coisas que aconteceriam porque Deus havia falado, mas ele era um mensageiro. A principal tarefa dele é entregar o recado. Ele era como aquele rei, aquele mensageiro que está frente ao rei e que sai da frente do rei para ir diante daquele a quem o rei mandou a mensagem. E aí o profeta de Deus, ele precisa ser fiel a Deus. Nós vamos olhar aí, depois no capítulo 36, lá no verso 21, vai dizer tudo o que aconteceu, né, tudo que aconteceu lá por causa daquilo que a Babilônia fez. E no verso 21 a Bíblia vai dizer assim: para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Então a gente vê a palavra de Deus falando da importância desse homem no plano de Deus, né, que Deus estava executando. E aqui, mais uma vez, mais à frente, quando a Bíblia vai falar a respeito daquilo que Ciro vai fazer, dali a 70 anos, que foi o profeta Jeremias que profetizou sobre os 70 anos, Deus revelou através dele, também vai dizer assim: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Então a gente vê esse papel grandioso que o profeta Jeremias ele desempenha no plano de Deus. O que isso tem a ver conosco, né? Então a gente sempre tem conversado que cada um de nós tem a nossa experiência, a nossa vida com Deus e o nosso chamado diante de Deus. Cada um de nós, ao ser fiel a Deus, não importa o tamanho da tarefa, pode ser uma tarefa grandiosa, árdua, pode ser num país como esses países onde, semelhantemente ao que aconteceu com o profeta Jeremias, o fiel sofre perseguição das autoridades, ou pode ser um país onde, igual o nosso, onde a gente tem a liberdade, mas nós fomos feitos testemunhas do Senhor. Nós somos também aqueles que somos chamados para ser enviados do Senhor. Nós lemos um texto que diz assim, que Deus ele fez a salvação, ele anunciou salvação, ele fez salvação e ele colocou testemunhas da salvação. Pessoas que o conhecem, pessoas que têm vida com Deus e pessoas que estão nas mais diversas situações. Né? Jeremias passou por muitas situações e ele vai falar com Deus. Mas Jeremias, os irmãos sabem, ele é chamado também de o profeta chorão. Um pouco é porque ele escreve os lamentos, o livro de lamentações, também por causa dessa referência a uma lamentação na morte do rei Josias. Nós não temos esse lamento escrito, se perdeu. Lá no tempo deles, eles colocam até hoje, né? Se fala sobre isso, mas nós não temos hoje esse lamento no tempo da morte do rei Josias. Mas ele também é chamado de profeta chorão por causa da maneira com que ele se relaciona com Deus. Nas muitas ocasiões, nós vamos ver algumas só, para a gente poder orar e poder aplicar para a nossa vida, ele vai abrir o coração diante de Deus. Então nós vimos as marcas já de diversas pessoas, né? E da sua vida de oração, e de como é que a vida de oração foi importante
para que elas cumprissem o seu papel, para que a gente possa dar resposta no dia de hoje, se assim Deus nos comissionar. Semana passada vimos Neemias, né? E Jeremias é o homem dos diálogos sinceros com Deus. Ele é aquela pessoa que, quando ele sentir dor, ele vai dizer: Deus, está doendo. Quando ele não entender, ele vai dizer: Senhor, eu não estou entendendo. Quando ele sentir que a injustiça está acontecendo, ele vai se voltar a Deus e ele vai colocar isso diante de Deus. E aí para nós cabe a pergunta: se nós, durante a nossa caminhada, nós primeiro temos nos colocado como pessoas que são testemunhas do Senhor. E mesmo diante dos nossos planos, das nossas vocações profissionais e de tudo isso, se a gente tem tido um relacionamento com Deus que chega a tal ponto de Deus revelar a nós ou usar a nós para mostrar as grandezas e os mistérios que são revelados através daqueles que ele chama como suas testemunhas. Isso através da pregação do Evangelho, isso através de um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor. Nós vemos Jeremias aqui na primeira conversa dele. E é interessante que já na primeira conversa de Jeremias, que nós lemos ali, que foi o chamado dele, e ele é chamado lá, a Bíblia fala que Deus fala com ele no reinado de todos aqueles reis ali que nós falamos, desde Josias até Zedequias. Mas quando Deus o chama, aí no verso 6, que está aí, nós podemos ler o que ele diz ao Senhor quando Deus disse assim: olha, você vai ser profeta às nações. Ele tem mais ou menos 20 anos, nós vimos isso, e ele é fruto do avivamento, vamos dizer assim, que houve a partir de Josias, e muitos crentes, mas por outro lado tinha as pessoas falsas. Mas ele vai olhar para o chamado de Deus e ele vai abrir o coração para Deus e vai dizer isso que está aí. Então ele disse: eu, Senhor, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Sou muito novo, Deus. Tem tanta gente melhor, tanta gente mais experiente. Eu não tenho habilidade para lidar. De repente ele estava acostumado, ele escreve lamentos lá diante do rei. Ele está acostumado com pessoas que mexem com a política, com a economia, com tantas coisas, e ele se vê no meio daquilo tudo, e ele pensa assim: mas eu ainda não cheguei aonde eu acho que precisava chegar para eu poder ser só o que eu estava pensando em ser. Que dirá ainda eu ser um profeta para as nações? Sou muito jovem. E Deus vai trabalhar então na sua vida e vai dar a resposta para ele. Como é que o Senhor responde para ele e por que isso é importante? Irmãos, quando nós vamos levando, quando nós vamos achando que a gente pode ir deixando as nossas questões para depois, uma hora eu oro, uma hora eu falo, ou será que eu posso mesmo falar para Deus como se eu estivesse reclamando, né? Ou então negando alguma coisa, e não falamos, não abrimos o nosso coração com o Senhor? Uma coisa que é muito certa é que nós não enganamos o Senhor. E Deus, ele trabalha na nossa vida à medida que nós, em Cristo Jesus, nós entramos na sua presença, como diz Hebreus, capítulo 19, lá, né? 10, né? Se não me engano, a respeito do culto, mas ele fala de a gente entrar com o coração sincero. O que Deus vai fazer em cada momento de oração que esse homem ele se sente assim, que não consegue, que não vai? Deus vai responder às suas orações e vai encorajar e vai tratando as áreas na vida de Jeremias que precisam ser tratadas. O nome de Jeremias é Deus estabelece. Ao mesmo tempo que Deus estabelece todo o seu plano e seu propósito, Deus também estabelece Jeremias como aquele que ele chamou.
Quando nós somos chamados, nós não estamos prontos. Deus continua trabalhando conosco. Quando nós conhecemos a Cristo, nós temos muita coisa para ser trabalhada. Antes de nós irmos para a glória, estaremos sempre sendo trabalhados. E sempre haverá momentos em que nós vamos precisar olhar para o nosso coração e falar a Deus o que é que nós estamos sentindo. E na primeira conversa já Deus vai dizer para ele: olha, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Difícil, né? De repente a gente dizer assim: ah, Deus, eu não vou. E ele diz: não tem opção, você vai. Só que aí Deus completa. Deus sabe o que passa no seu coração. E Deus vai dizer o seguinte para ele: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Diante dos momentos em que nós nos vemos mais fracos, que talvez as pessoas a quem a gente tem que pregar o Evangelho, de quem a gente tem que cuidar, ou as situações, até dentro da nossa casa, assumirmos os nossos papéis e de repente nos sentirmos que estamos fracassando, nós precisamos depender de Deus. No verso 9, Deus ainda vai fazer o seguinte, diz assim: depois estendeu o Senhor a mão, colocou-me na boca e o Senhor me diz: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. E aqui Deus vai falar sobre o centro, melhor, sobre tudo aquilo que vai ser a missão de Jeremias. E a missão dele não é fácil, porque ele diz no verso 10: hoje eu te constituo sobre as nações. Olha que interessante, né? Deus falando isso: te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares. Então essa é a primeira parte, a má notícia, né? A primeira parte do Evangelho. Mas a segunda parte do Evangelho é a boa notícia, também para edificares e para plantares. Então Deus estaria através dele trabalhando na vida de muitas pessoas, levando as mensagens, e diante dessas mensagens de Deus, essas pessoas seriam julgadas por Deus, tiradas dos seus lugares onde estavam por causa do pecado, e aqueles que eram fiéis ao Senhor iam ser edificados pelos avisos, pelas profecias e pelas promessas desse homem que é Jeremias. A resposta termina lá no verso 19, quando Deus vai dizer para ele: olha, não vai ser fácil, eles vão pelejar contra ti, mas eles não prevalecerão. Por quê? Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, nós que somos cristãos e vivemos num mundo como o de hoje, nós podemos sim ter desafios com respeito àquilo que temos entendido de Deus, como o trabalho que Deus nos deu. E é interessante, semana passada nós vimos um homem, Neemias. Ele tinha sim todos os planos, toda a consciência e toda uma vontade no coração para servir, e foi através da oração que Deus disse: vai. Porque através da oração Deus faz com que Artaxerxes ele diga: ok, dê a resposta positiva. Já pensou se a resposta através de Artaxerxes fosse não? Então a resposta de Deus estaria sendo não, para ele, né, lá. Mas foi através da oração que veio a confirmação. E aqui há outro tipo de pessoa. Há pessoas que se sentem ao contrário de Neemias, como Jeremias, que se sentem assim: mas quem sou eu para assumir uma posição dessa daí? Eu, sobre nações, falar para as nações, falar para os reis e reinos, eu ser um elemento que vou ser usado para arrancar e derrubar, e também para a reconstrução, mesmo como um instrumento de Deus. E aí Deus trabalha para que ele então obedeça. E se Deus chama, né, Deus ele capacita. E é assim que nós vemos nos mais diversos chamados. Moisés é parecido com esse homem aqui. E aí tem outros momentos em que Jeremias ele se coloca diante de Deus, abrindo seu coração. O outro momento é no capítulo 11,
o verso 19, que ele vai dizer assim, como é que ele estava se sentindo diante de Deus. Deus já havia falado para ele que estava com ele, mas ele diz assim, olha, eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. O que está acontecendo aí? A gente olha daqui para lá, e a gente sabe como é que é a história de Neemias, porque a gente já leu o livro tantas vezes, mas Neemias está chegando na situação agora. E quando a gente, e Neemias provavelmente não é diferente, quando a gente está servindo a Deus, o que a gente espera é que, puxa, eu estou agradando a Deus, então, lá, como diz o Salmo, o primeiro, né, que eu vou florescer sempre, que eu estou plantado junto às águas, e a gente confunde isso com que nada vai ser difícil, com que não vai ter barreiras e todas essas coisas. Mas aqui ele já estava sendo perseguido pelos religiosos, inclusive pelo rei que estava contra ele, e ele corria risco de morte. E ele vai chegar diante de Deus e vai dizer, olha, Senhor, o Senhor me colocou aí como profeta e disse tudo aquilo, mas como é que eu me sinto? Não me sinto aquilo. Eu me sinto como um cordeiro que está sendo levado, e eu não consigo evitar isso. E olha, a trama é para que eu perca a vida, né? E Jeremias, nesse momento, ele que conheceu muitas dessas pessoas, que lá no tempo de Josias eram autoridades religiosas, e que por causa de interesse provavelmente estavam andando na linha, vamos dizer assim, segundo a palavra do Senhor, agora estão traindo, estão perseguindo, e ele vai pedir ao Senhor justiça. E ele é duro no que ele fala, ele vai dizer, mas ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. É como se ele dissesse assim, puxa, eu estou trabalhando para o Senhor, e eu estou fazendo as coisas direito, então, e eles estão fazendo isso, é uma injustiça. Por um lado, tem aquele senso de justiça e o clamor pela justiça de Deus, mas por outro lado tem aquela questão assim, de como é que pode? Como é que pode essas pessoas? Então eu quero ver essa vingança do Senhor. E Deus, ele vai dar a resposta. Mas ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração. Está repetindo, né? Não saiu aí, né? Então, verso 22 do capítulo 11 de Jeremias vai dizer, Deus vai dizer para ele, 7, 14, 11, verso 22. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Deus fala assim, eu vou fazer justiça, mas ele termina dizendo, no ano da sua punição. Jeremias, ele está vivendo ali, e ele não vai morrer por causa dessa perseguição. Deus promete para ele no decorrer do livro, que ele não vai morrer na mão dessas pessoas, e depois que passa o tempo do exílio, ou no tempo do exílio, ele vai para o Egito e provavelmente morre lá em paz. Mas aqui, porque Deus estava muito próximo do exílio, então ele diz, você vai ver, mas não é porque você quer ver que você vai ver, é porque tem o ano da punição. Nós não sabemos se Deus vai fazer justiça na nossa frente, ou se nós não vamos ver a justiça que Deus vai fazer. Deus não chegou para nós como chegou para Jeremias e disse, você vai ver. Mas Deus é o Deus que trabalha no nosso coração para que a gente espere, sim, na justiça do Senhor. Em outro momento foi quando ele teve dúvidas. Jeremias 12, verso 1, justo é o Senhor,
quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo os teus juízos. E aí ele vai te fazer a pergunta: por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Isso é uma coisa que alcança todo cristão que está tentando servir a Deus, e de repente as coisas, ele sofre perseguição, e ele começa a ver os justos padecendo na mão dos injustos. E aí Deus vai responder a Jeremias, versos 5 e 6 do capítulo 12, dizendo o seguinte: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios, procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. O que Deus está dizendo para ele? Você já não sabe, você já não foi boca minha para dizer sobre a guerra que vai chegar? E a guerra ainda nem chegou, e você já está desistindo, e você já está cheio de questões. Então Deus diz para ele: olha, você se prepare, porque agora é como se você está a pé, mas terá um momento que você vai ter que acompanhar com aqueles que vão de cavalo. O que Deus estava querendo dizer com isso? Ainda a guerra não chegou, ainda o pior não chegou. Nós, aqui no Brasil, podemos viver tantas dificuldades e podemos questionar tantas coisas, mas nós estamos bem. Nós não estamos no tempo da perseguição aqui nesse lugar. Há países que estão sendo perseguidos, mas ainda não chegou, por exemplo, a peste, se é que não vai ser essa, né? Mas a peste que a Bíblia fala não é como essa, porque a peste que a Bíblia fala leva 1/3 da população mundial. As coisas que acontecem no céu não são o meteoro passando e que dá um sustinho na gente, mas Pedro vai descrever como o céu queimando como um pergaminho que pega fogo. Sinais que vão dar medo, que vão ser difíceis. Talvez hoje as pessoas elas possam ser perseguidas e ainda encontrem lá o pastor Maia, que vai levar refrigério, sendo um missionário num país que não é perseguido. Mas o tempo em que todos vão ser perseguidos ainda não chegou. Então Deus trata no coração de Jeremias para que ele fique firme e não tenha dúvidas. Deus está estabelecendo seu plano, Deus o chamou, e aí Deus vai compartilhar da sua dor com o profeta. E aqui que eu acho algo muito precioso. Quando Deus ele começa a ministrar, não só responder aquilo que foi perguntado, mas quando Deus começa a dar as explicações para o coração segundo a sua vontade. Deus vai dizer da sua própria dor no verso 7, quando ele diz: desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, a que eu mais amava, entreguei na mão de seus inimigos. Ele vai falar de outras figuras aqui, que eu não vou entrar para não me delongar, mas Deus vai falar para Jeremias: não é o meu desejo isso, mas a maneira de curar, a maneira de trazer restauração, é trazendo os inimigos sobre um povo que, ao invés de jurar pelo meu nome, jura pelo nome de Baal e de tantos outros falsos deuses. E aí, quando você olha para a Bíblia e para as pessoas que Deus chamou, que viveram fatos e que na relação com Deus trouxeram a explicação para nós aqui na Bíblia desses fatos, se não fosse o relacionamento dessas pessoas, nós trataríamos como fatos que nós não entenderíamos. Mas Deus coloca pessoas e chama pessoas para ter relacionamento com Ele, para que Ele ministre aos corações, para que a gente seja testemunha do que Deus está fazendo e estabelecendo, da salvação de Deus, que foi prometida desde o começo. E Jeremias, ele é ministrado nesse sentido. Até que Deus, então,
dá a maior das respostas àquele que ora. O que todos nós queremos quando nós oramos? É que Deus diga igual Deus disse para Neemias: invoca-me e eu te responderei. E aí Neemias é chamado para orar. Interessante que Neemias, ele orou sobre tantas coisas que ele não entendeu. Mas agora Deus diz: ore, que eu vou revelar para você coisas grandes, eu vou revelar para você coisas ocultas que você não sabe. É claro, essa revelação ela culmina no maior dos profetas, em Jesus Cristo e os seus apóstolos. Nós não vamos ter novas revelações, mas nós podemos sim ser as testemunhas, ser as pessoas que na vida de tantos outros vamos trazer a explicação dos fatos. Talvez não a gente mesmo explicando, mas a gente trazendo o Evangelho para essas pessoas. A gente trazendo a revelação dada por Deus através da história por tantas pessoas, e principalmente no seu Filho Jesus, falando das promessas, mostrando o cuidado de Deus e a nossa fragilidade em momentos como esse, aconselhando pessoas que, como está acontecendo agora, pessoas aqui do hospital têm vindo pedir conselhos aqui, através da vida do pastor Ramon, e aberto tantas coisas ali, e veio de lá o pedido de socorro quando um momento difícil acontece. E aí eu acho interessante, o pastor Ramon não está aqui, e eu posso falar, gosto muito disso nele. Ele disse: o que eu estou fazendo? Eu estou pregando o Evangelho. Porque é o Evangelho, irmãos, que vai trazer sentido às dificuldades, às coisas que nós não entendemos, às correções de Deus. E é o Evangelho também que vai nos conduzir a ter a experiência com Deus e a termos, nós já temos, mas termos o Espírito Santo de Deus habitando no nosso coração, todo o tempo sendo o selo e a garantia da nossa herança, de que assim como Jeremias, nós fomos chamados, e a nossa herança está garantida, que mesmo que a morte venha sobre nós, nós não sucumbiremos na morte, mas nós em Cristo Jesus venceremos a morte, para que a gente tenha as certezas de que até mesmo se tivermos que morrer, que nós temos vida mesmo na morte. E o quadro que vivemos é um quadro de morte. Todos os dias são, mas essa pandemia evidenciou mais o risco que nós temos, e que temos porque estamos vivos, não só por causa da pandemia. Podemos partir a qualquer momento, mas é através da vida de oração, e uma vida de oração sincera diante de Deus, é que Deus fortalece o nosso coração. Então, algumas aplicações para nós. A oração é uma via de mão dupla, e a resposta pode ser um desafio para nos remodelar e nos restaurar. Às vezes Deus vai nos desafiar ainda mais. Olha, você está cansado agora que está correndo com os homens? Pense quando você tiver que correr com os cavalos. Nos momentos de dificuldades, podemos falar delas diante de Deus. Pode ser que Deus não tire as dificuldades, mas Ele está presente ao passarmos por elas. Não há melhor lugar para a gente levar as nossas dúvidas do que a presença de Deus. E aquilo que me encanta nessa história toda mais é que Jeremias nunca cumpriria o seu chamado sem o relacionamento que tinha com Deus. Por causa disso, chegou um tempo que até sua oração era direcionada por Deus. Deus mesmo diz: ore, que eu vou te responder e vou te usar. Então, que a gente agora, nesse tempo que estamos aqui reunidos para oração, que a gente possa guardar isso, junto com os demais estudos que a gente vem trabalhando. Eu sei que na vida de Jeremias alguns conceitos eles vão se repetir, mas que a gente possa realmente quebrantar o nosso coração quando a gente está preocupado, quando nós estamos em dúvidas, quando nós estamos nos sentindo pequenos demais,
diante dos desafios que temos e das situações que vêm sobre nós. Se Deus tem nos chamado em Cristo Jesus, nós somos as suas testemunhas e Deus tem cuidado de nós. Encerrando com aquilo que Deus disse lá em Isaías: eu sou o Senhor e só em mim está a salvação. Só de Deus vem a salvação. Que a gente possa nesse tempo estar seguro no Senhor. E agora eu queria abrir aqui para as pessoas que querem colocar os motivos de oração. Eu vou dizer alguns aqui, como a gente sempre faz. Estamos orando pela pandemia, estamos orando pelas autoridades, né? Vemos aí Deus cuidando do Brasil através de instrumentos dele, mas não são as pessoas que são a base da nossa segurança, é Deus, mas precisamos orar por elas. Orando pelas decisões que a igreja precisa tomar, se abre, se não abre, como é que faz todas as coisas. O pastor Ramon hoje viajou, ele foi levar um rapaz chamado Mateus lá para a clínica do pastor, onde o pastor Jair, ele lidera a clínica. Assim, precisamos de oração, muita oração por esse rapaz. Ele é casado, tem uma criança que nasceu faz 20 dias e mais 2 filhos pequenos. O maior deles tem 4 anos e pouco, então são crianças pequenas. Ele chorou bastante dizendo a dificuldade de ter que deixá-los para fazer o tratamento. Mas é uma pessoa que precisa de oração, chama Mateus. E aí eu abro para os irmãos, para que a gente possa compartilhar os motivos de oração, e aí nós vamos orar de um em um, conforme nós vamos distribuindo os motivos de oração. Manda para 2 em 2. Nenhum motivo de oração a mais, fora esses? Pelo nosso Brasil, né, pastor? Pelo presidente. Pelo presidente. Eu sempre tenho orado pelo prefeito. Ele é um jovem, né? Um jovem. E Deus abençoe ele também, né? Seja uma bênção aí em Guarapuava. A gente não sabe o que tem, né, em tudo isso, mas eu sempre tenho orado por ele, junto aí com o prefeito. Gratidão, pastor, por isso, pelo presentinho que nós ganhamos, que hoje está aqui junto participando. Tá aí no colo, né? Então está ali a Ana Júlia, né, a netinha do Valdir e da Vera. Está pequenininho ali, né? Ela é piquititinha mesmo. Olha lá. Levantou a mão, estou aqui. Veja, né? Gratidão, Louvado né? seja Deus. Está indo tudo Gratidão. bem, foi tudo bem, então. Uma bênção. Vamos orar aí pela gravidez da Lia também. Tem a Luana, que está grávida também. Lembrar esse tempo. Mais algum motivo de oração? E de oração por nós. Fomos surpresos aí com esse caso. Da Cátia teve contato com uma pessoa positiva aí pro Covid, tá? Então a gente está cumprindo isolamento, estamos todos bem, ninguém tem sintoma, não sentimos nada, mas a gente fica angustiado, a gente não se sente bem, o psicológico fica um pouquinho abalado, então que continuem orando por nós. Ouviram, né, irmãos? Certo. Oremos. Então vou pedir para o Weber orar pela nação, pelas lideranças. Pedir para o Bruno estar orando agradecendo aí pela Ana Júlia e orando pelas grávidas aí, a Lia e também a Luana, tá certo? E aí, quem mais? O Newton pode orar pela igreja, por esse momento aí do Covid. E aí vou pedir para
tá? Eu posso ver aqui para o Rony. Está orando, encerrando, e está orando lá pelo Ramon, por esse momento, por essas pessoas que têm sido atendidas, conhecendo o Evangelho através da nossa igreja, né? Que Deus possa estar abençoando. Então vamos nessa ordem mesmo. Vamos fechar os nossos olhos de oração. Se aproximem para ouvir a oração dos irmãos. Quem vai falar também se aproxime aí para a gente conseguir ouvir você. Senhor, nesse momento agora em oração, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, pelo nosso país, pelas nossas lideranças, Senhor, por toda essa situação que temos enfrentado, ó Deus. Esteja dando sabedoria, esteja dando humildade às pessoas que estão tomando decisões, Senhor, que eles não possam decidir as coisas, Senhor, não só por si, mas que sejam orientados pelo Senhor, que seja feito tudo pela Tua obra, ó Pai. Esteja com a nossa igreja, esteja com as lideranças que têm feito esse trabalho, Senhor, de estar levando a Tua palavra conforme a gente tem recursos, ó Deus. Esteja abençoando aqueles que não podem estar assistindo, Senhor, mas que eles não enfraqueçam na fé, Senhor. Esteja com as lideranças de todos os ministérios, ó Pai, da igreja, ó Deus. Esteja colocando no coração deles a temência a Ti, ó Deus, e que eles possam tomar decisões para fortalecer cada vez mais o nosso país e que possamos sair dessa, Senhor, vitoriosos em Ti, ó Pai. Entregamos em Tuas mãos, em Jesus oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, te louvamos por mais esse dia que você nos dá, ó Deus, com vida, com saúde. Te louvamos por Tua graça que o Senhor tem nos alcançado, Pai. Te louvamos por essa palavra que ouvimos essa noite. O Senhor possa estar tocando nossos corações. Nós possamos cada dia mais orar em Ti, ó Deus, buscar tudo que precisamos em Ti, ó Pai. Te louvamos pelas grávidas que estão na nossa igreja, conhece, sabe cada um que está passando, ó Deus, que o Senhor possa estar assim aliviando as dores no momento do parto, o Senhor possa estar ajudando cada uma delas, Deus. Também te louvamos pela vida de Ana Júlia, que nasceu, ó Deus, com vida, com saúde, que possa estar sustentando seus pais, aqueles que necessitam para cuidar dela, Pai. Te louvamos por essa vida que veio ao mundo, ó Deus. Em nome de Jesus que eu oro a Ti. Amém. Amém. Querido Deus, mais uma vez, está na Tua presença, Pai, pedindo ao Senhor pela vida da nossa igreja, Deus. Te agradecemos por todos os irmãos, ó Deus, porque estão todos bem, estão todos guardados na Tua presença, ó Deus. O Senhor tem cuidado de todos nós. Deus querido, que o Senhor possa estar cuidando das vidas dos nossos pastores, dos presbíteros, do conselho da igreja, Deus, e possa também estar dando direção para eles, ó Pai, para que a gente possa estar retornando, ó Deus, para os nossos cultos, para a nossa comunhão que é tão boa, Deus, que nós gostamos tanto de estar aí adorando ao Senhor juntos. Mas sabemos que agora é um tempo de oração, é um tempo que nós devemos ficar sozinhos e buscar ao Senhor e fazer as coisas por aqui mesmo, Pai. Nós também te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá também ferramentas, ó Deus, para que a gente possa estar louvando ao Senhor, possa estar buscando ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela vida dos irmãos aí do louvor, ó Deus, do Felipe, do Guilherme, ó Deus, que também nos tem auxiliado, Pai, a louvar e a buscar o Senhor e estar sempre atento, ó Pai, às Tuas coisas. Te agradecemos, ó Pai, fica conosco, cuida de nós, cuida de cada irmão da igreja, ó Deus, principalmente dos idosos, ó Pai, que é um grupo de risco, ó Deus, que o Senhor possa estar olhando por eles. Abençoa, ó Pai, a vida dos amados pastores, ó Deus, e dos seus familiares. É a oração que eu faço no nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, louvado e exaltado seja o Teu nome, porque do Senhor vem a nossa salvação. Te louvamos porque o Senhor nos amou na condição que estávamos, nos deu do Teu Espírito, quebrantou nosso coração em tempo de nos voltarmos para Ti, arrependidos, e por meio de Jesus sermos justificados e termos acesso a Ti.
Bendito é o Senhor por tão maravilhosa salvação. Pai, vivemos dias em que estamos sendo confrontados. Aonde está a nossa esperança? Queremos confessar nossa total dependência do Senhor e no seu controle absoluto de todas as coisas. Pai, tem misericórdia e cuida da família do Weber, para que eles possam passar esses dias de quarentena em condições de reverter qualquer sinal dessa virose neles, ó Pai, e que eles estejam bem. Livra-os de qualquer contaminação com esse vírus. Cuida desta família. Te louvo, Senhor, pela disposição do pastor Ramon em estar aconselhando pessoas que pediram ali no hospital. Use o teu servo para fazer as perguntas certas e aplicar o evangelho na vida dessas pessoas. Eles estão com medo de estarem na linha de frente, ameaçadas de serem contaminadas, inseguras de levarem contaminação para os seus familiares. Cuida desses profissionais, ó Deus, e que o pastor Ramon possa ser sal e luz nesses aconselhamentos, para a glória do teu nome. Ó Deus, fica conosco nessa noite, que a gente possa ter um descanso reparador e seguros no Senhor, que é fiel e não desampara. Louvamos-te, ó Deus, por tua bondade, por teu amor, por tua misericórdia e pela certeza que temos do cuidado do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a consolação, a comunhão e a presença do Espírito Santo na nossa vida nos fortaleça, seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. E aí, para aqueles que vão nos assistir depois, fica essa palavra de que todos sentimos medo, fraqueza, mas que a salvação e a segurança vêm do Senhor. Que Deus nos abençoe. E que bom, ver os irmãos, Estou vendo ali a Ilana ali, a Angelina, a Juliana agora, que eu via qual que é, Você já está em Guarapuava ou não está? Está onde? Tamo. Pastor, eu sou em São Paulo. Está em São Paulo, que bênção. Louvado Não seja dá para Deus. ver todos, pastor? Não dá para ver todos? Aqui dá. Tem que apertar em cima no lado direito. Tem um lugarzinho de apertar ali. Com vários quadradinhos. Aí aparece todos. Cadê? A Nete, Celso e a Lígia, a família do Bruno e a Vanessa. O Guilherme, a Jéssica, minha esposa. A Margarete não apareceu, só está escrito ali, Não vimos a imagem. O Weber. Irmãos, Deus abençoe, guarde. E aí vamos caminhando. Se Deus quiser, que seja breve esse tempo, mas vamos aprendendo juntos. Tá certo? Deus abençoe. Viva o Weber! Amém. Parabéns, mais uma vez. Deus abençoe. Parabéns aos povos aí. Dá banho na bichinha. Tchau. Irmãos. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.